Olá, alunos do nono ano, bem-vindos a mais um vídeo de correção de atividade. Vamos corrigir a atividade 26, que na verdade é uma revisãozinha. Espero que todos estejam bem. Parabéns para quem está fazendo, né? E é isso aí, vamos para a correção. Vamos lá. Aqui na primeira questão é para resolver a equação. Na letra A, a gente tem uma equação do segundo grau completa. Então a gente vai ter que calcular o delta, ok? Sempre que uma equação for completa, a gente é obrigado a calcular o delta. Então vamos lá. A gente tem o b, lembrando, né? O b é o número que está com o x, é menos 9 ao quadrado, menos o eterno 4. O a é o número que está com x ao quadrado, como não aparece nada é 1. E o c é o número que está sem letra nenhuma, ele é negativo, né? Menos 36 a gente coloca entre parênteses. Muito bem. 9 ao quadrado, todo número ao quadrado fica positivo, 9 ao quadrado é 81. Aqui menos vezes menos fica mais, e 4 vezes 36 fica 144. Daí é só somar 81 com 144 dá 225. E aí a gente vai para a segunda parte da fórmula, que é esta formulazinha bonitinha aqui, que eu vou ter, que tem que cuidar, que muita gente confunde, tá? Menos da fórmula, b é negativo, bota entre parênteses. A raiz do delta, 225, o eterno 2, que é sempre 2, e no a, que nesse caso é 1. Ok. Regrinha de sinal, menos com menos é mais. 225 tem raiz exata, é 15, minha idade. E 2 vezes 1, 2. Então a gente vai ter o que a gente chama de x1 ou x' e o que a gente chama de x2 ou x duas linhas. Um deles a gente faz usando o menos. 9 menos 15 sobre 2. Bom, 9 menos 15 é menos 6. Menos 6 dividido por 2 é menos 3. E o outro a gente faz com o mais. Quem a gente faz primeiro e quem a gente faz depois, isso não importa, tá? A ordem. 9 mais 15, 24. 24 dividido por 2, 12. E aí a gente vai ter a solução, que é menos 3 e 12. Certo? Esse foi a letra A. Esta foi a letra A. Ok. Aqui na B, a gente tem também, de novo, uma equação do segundo grau, né? Tem um x ao quadrado, só que depois igual não é zero, e tem que ser zero. Então isso aqui a gente vai ter que tirar daqui, certo? Então vai ficar 5x ao quadrado mais 37x menos 60 normal, né? Como já estava. Agora aqui, o 2x ao quadrado, ele está somando a operação inversa da adição e a subtração, eu vou escrever ele diminuindo. Está somando, vou escrever ele diminuindo. Está somando, vou escrever ele diminuindo. E aqui não sobrou mais nada, a gente põe zero, certo? Aí a gente vai juntar os termos semelhantes. 5x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai me sobrar 3x ao quadrado. 37 menos 37 cancela, tá? C foi. E menos 60 menos 40, sinais iguais, a gente soma, só que continua devendo, né? Então é menos 100 igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau, mas ela não é completa. Está faltando o b aqui, está faltando o número com x. Então eu não preciso, eu posso, se eu quiser, eu não preciso usar o delta. Nesse caso aqui, só tem esse x aqui, mais nenhum x, eu posso isolar ele. Então eu vou deixar o 3x ao quadrado aqui. E esse 100, ele está diminuindo, operação inversa e adição, eu vou escrever ele somando. Como aqui era 0, 0 mais 100, né? Fica o próprio 100. O 3 ele está multiplicando. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então eu vou escrever o 3 dividindo aqui. Essa divisão não é exata e esta fração não dá para simplificar. Então ela vai ficar como está. E esse 2 aqui é um expoente, é uma potência. A operação inversa da potência é a raiz, como é 2, né? Raiz quadrada. Sempre que um expoente para, a gente escreveu ele como uma raiz,
Ela tem que ser positiva e negativa, sempre. Daí, olha só. O 100 tem a raiz exata, a raiz de 100 é 10, mas o 3 não tem raiz exata, então ele vai continuar na raiz. Isso aqui é uma fração com uma raiz no denominador. Não pode ficar a raiz no denominador, então a gente vai ter que pegar esta raiz, a gente vai racionalizar, né? A gente chama isso de racionalização, para quem não lembra. A gente vai pegar essa raiz, vai multiplicar ela em cima e embaixo, ok? Então eu vou ter multiplicação, lembrando, é papo reto. Eu vou ter o 10 vezes a raiz de 3. O 10 está fora da raiz, o 3 está dentro da raiz, não dá para multiplicar, a gente só repete. E quando a gente multiplica duas raízes quadradas iguais, fica só um número sem a raiz. Não dá para simplificar, não dá para dividir, a solução vai ser isso ali mesmo, só lembrando que a solução a gente tem que escrever o positivo e o negativo separados. Não pode colocar assim, ó, mais e menos aqui na solução. Tem que estar separado, ok? Essa foi a letra B. Vamos adiante. Aqui na C, antes de mais nada, a gente vai ter que multiplicar o 4x pelo 3x, o 4x pelo 1, que vai ficar 4x vezes 3x, 4 vezes 3 é 12, x vezes x é x ao quadrado. E o 4x vezes 1, que vai dar o 4x. E a gente vai ter que multiplicar os menos 5 com o 3x e o menos 5 com o 1, que vai ficar menos com mais é menos, 3 vezes 5, minha idade 15x, e menos com mais é menos, 5 vezes 1, 5. O resto fica como estava. Agora, a equação de segundo grau, né, porque tem x ao quadrado, tem que ser igual a zero, então a gente vai ter que tirar isso daqui. Então a gente tem o 12x ao quadrado mais 4x menos 15x menos 5, que fica como estava. E agora aqui, o 4x ao quadrado está somando, operação inversa é subtração, então vou escrever ele diminuindo. Está somando, vou escrever ele diminuindo. E está diminuindo, operação inversa é adição, vou escrever ele somando. E aí não sobrou nada. Quem representa o nada é o zero. Ok? O zero. Agora nós vamos juntar os termos semelhantes. Eu tenho 12x ao quadrado, eu vou tirar 4x ao quadrado, vão me sobrar 8x ao quadrado. Daí eu tenho 4 menos 15, que dá menos 11, menos 9, que dá menos 20. E finalmente eu tenho menos 5 com mais 5, que eles vão se eliminar. E a gente tem mais uma equação de segundo grau incompleta. Nesse caso tem x nos dois, então não dá para isolar. Então o que eu tenho? Eu tenho 8x ao quadrado. 8x ao quadrado é 8 vezes x vezes x. E eu tenho o 20x. Muito bem. Eu tenho isso aqui em comum. Eu vou colocar em evidência. Sobrou este e sobrou este. Então eu vou colocar aqui 8x, o menos, né, que já estava ali, e o 20, que foi o que sobrou. Isso é igual a zero. Bom, para uma multiplicação de dois números dá zero, ou esse primeiro tem que dar zero, e a gente tem um dos valores do x, ou o outro tem que dar zero. Ou os dois. Então um dos dois tem que ser zero. Como é que a gente resolve isso? Isola o x. O 20 está diminuindo. A operação inversa da subtração é a adição. Então eu vou escrever ele somando, como era zero, né? 0 mais 20 fica 20. O 8 ele está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão, então vou escrever ele dividindo. Essa conta não dá para dividir, quer dizer, não dá uma divisão exata, então eu simplifico, vou simplificar por 4, certo? 20 dividido por 4 dá 5 e 8 dividido por 4 dá 2. E a minha solução vai ser o zero, que está aqui, e o 5 sobre 2, que eu acabei de achar aqui. Ok? Essa foi a letra C, vamos adiante.
Aqui na letra D, também é uma equação de segundo grau, né? Porque tem o x ao quadrado. Ela tem que ser igual a zero, não é? Então a gente vai ter que tirar esses valores daqui. Então vai ficar o 5x ao quadrado menos 10x mais 2, né? Como estava. Esse aqui estava somando, operação inversa é subtração, então vou escrever ele diminuindo. Está diminuindo, eu vou escrever ele somando. Está somando, eu vou escrever ele diminuindo, e aí não sobra nada, a gente representa nada com o zero. Aí eu vou juntar os semelhantes. 5x ao quadrado mais 5x ao quadrado, isso são 10x ao quadrado. Menos 10x menos 3x, sinais iguais soma, mas continua devendo menos 13x. E 2 menos 11, diminui, né, porque são sinais diferentes, só que está tirando mais do que tem, então fica negativo menos 9, certo? Isso aqui é uma equação, de novo, completa. Eu sou obrigado a fazer o delta. Tem outras maneiras de resolver? Tem, mas por enquanto a gente só aprendeu o delta. B é o menos 13, negativo bota entre parênteses, ao quadrado, menos o eterno 4, vezes o A, que agora é 10, vezes o C, que é menos 9, como é negativo, bota entre parênteses. Aí vai resolver o quadrado, menos 13 vezes menos 13, isso dá 169. E aqui, menos vezes menos é mais. 4 vezes 10, 40. 40 vezes 9, 360. A gente soma 169 mais 360, isso dá apenas 529, ok? Daí a gente vai para a segunda parte da fórmula, que é x igual, nossa, que torto, menos b mais ou menos raiz de delta duas vezes o a, ok? Então isso quer dizer que vai ficar x igual menos o b é menos 13, cuidado com isso que é muito fácil de confundir, raiz do delta, o delta é 529, o 2 que é eterno, e o a que nesse caso é 10. Muito bem, menos com menos vai ficar mais, raiz de 529 é 23, e 2 vezes 10 me disseram que é 20. Então eu vou ter o x1 ou x', que eu vou pegar a subtração, se quiser pegar a adição não tem problema. 13 menos 23 dá menos 10 sobre 20. A gente simplifica isso por 10. Ou simplificar por 10 é a mesma coisa que cortar o zero de cima e o de baixo. E vai dar 1 sobre 2 negativo. E o x2, ou x duas linhas, é 13 mais 23, né? Porque eu fiz com menos aqui, então sou obrigado a fazer com mais aqui. 13 mais 23 é 36. A divisão, de novo, não é exata, mas a gente pode simplificar. É por 4. Se eu fizer por 2, posso fazer depois por 2 de novo? Deve. 36 dividido por 4 é 9, 20 dividido por 4 é 5, e a solução vai ser menos 1 meio, 9 quintos. Joinha, essa foi a letra D, vamos adiante. Aqui na 2, uma loja tinha um produto que custava R$ 348,50 e ele aumentou para R$ 376,38 e eu quero saber qual a porcentagem desse aumento, tá? Então o que a gente vai ter que fazer? Para poder achar a porcentagem de 348, eu tenho que saber quanto aumentou. Tem como eu saber o quanto aumentou? Tem, porque eu tenho o valor que ele custa agora, depois do aumento, que é 376. E aí para saber, desculpa, 376,38, e para saber quanto ele aumentou é só diminuir do tanto que ele custava antes. Muito bem.
376,38 menos 348,50, isso dá 27,88. Aumentou isso aqui. Bom, para eu saber qual a porcentagem do aumento, a gente vai fazer o seguinte. Quando eu sei a porcentagem, eu sempre faço a porcentagem que eu sei dividido por 100 vezes o valor que eu tenho, que é 348. E aí eu acho o tanto que vale essa porcentagem, que no caso é 27,88. O 100 está dividindo, a operação inversa da divisão é a multiplicação, então eu vou escrever ele multiplicando. Isso aqui fica como está. E aqui eu vou escrever o 100 multiplicando. Aí a gente faz as contas. Aqui não, né? Porque aqui tem uma letra. E 27,88 vezes 100 dá 2.788. Esse carinha está multiplicando. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então eu vou escrever... Não tem vírgula. Então eu vou escrever ele dividindo. Ok? 2.788 dividido por 348,50 dá 8. Isso quer dizer que a minha taxa foi 8. A minha taxa não, né? A taxa de aumento foi 8%. Certinho? Vamos adiante. Aqui na 3, a gente tem um capital de R$ 800, certo? Vai ficar aplicado por 12 meses. 12 meses é tempo. 12 meses. Quer saber qual a taxa de juros simples que foi aplicada? Qual a taxa? Não sei qual é. Para o montante que se obteve no final disso foi de 1.376. Ok. Eu vou usar, está falando em juros simples, eu vou usar a fórmula do montante para o juros simples. Capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Certo? Vamos lá. O montante é 1.376. O capital é 800. O 1 é sempre 1. O I eu não faço ideia. O T é 12. Bom, dentro do parênteses não dá para resolver porque tem uma letra. Então vamos tirar esse 800 daqui. Ele está multiplicando. A operação inversa da multiplicação, eu até podia fazer chuveirinho, mas vai dar uns números tão grandes. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou escrever esse 800 dividindo. E aí eu vou ter 1 mais I vezes 12. Se quiser pode botar parênteses, mas não precisa mais. Aí eu vou dividir 1.376 dividido por 800 dá 1,72. Isso é 1 mais I vezes 12. Esse 1 ele está somando. A operação inversa da adição é a subtração. Então eu vou escrever ele aqui diminuindo. Isso vai dar 0,72. É igual a I vezes 12. Esse 12 agora ele está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou escrever ele dividindo. E aí eu vou ter 0,72 dividido por 12. Isso dá 0,06. Isso quer dizer que a minha taxa é 0,06 vezes 100, porque quando eu tenho esse valor aqui, eu obtive ele dividindo por 100, é só olhar nos exercícios anteriores.
Então a minha taxa vai ser 0,06 vezes 100 vai ser 6%. Joia? Essa foi a 3, vamos adiante. Aqui na 4, a gente tem, qual deve ser o capital aplicado. Então, eu não sei quem é o capital. Uma taxa de juro composto, é a fórmula de juro composto, é de 6%. A taxa é 6% ao mês. Olha que triste, já vamos fazer aqui, é 6 sobre 100, que coincidência, dá 0,06. Acho que eu já vi esse número em algum lugar. Quanto então eu vou aplicar a essa taxa para em 3 meses, tempo é 3, eu obter, depois desses 3 meses, um montante de 714,60, eu sempre esqueço de botar, reais. Ok? A gente está falando em juro composto, então a gente vai ser obrigado a usar a formulazinha do juro composto. Certo? Então eu tenho o montante, que é 714,60. Deixa eu arrumar isso aqui que está muito feio. Não que agora esteja bonito, mas enfim. Eu não sei o capital. Eu sei que vale 1. A taxa é 0,06. E o tempo é 3. Muito bem. 714,60 é igual a C vezes. Aqui eu vou somar 1,06 e isso vai ser elevado a 3. Primeiro a gente resolve a potência. 1,06 elevado a 3 é 1,06 vezes 1,06 vezes 1,06. E isso vai dar 1,191016. Mas a gente, 3 casas depois da vírgula está ótimo. Então a gente vai deixar assim, tá? Agora, esse carinha aqui está multiplicando. A operação inversa da multiplicação, olha só, é a divisão. Então eu vou escrever ele dividindo e vamos ver o que vai dar. 714,60 dividido por 1,191 vai dar... É isso aí, 600. Pode fazer na calculadora. Redondinho. 600. E essa foi a quarta questão. Certinho? Então, gente, é isso. Espero que tenham entendido, gostado. Mais uma vez, parabéns para quem está fazendo, né? E a gente vai ficando por aqui. Se cuidem muito. Se sair de casa, usem máscara. Lavem bem as mãos, água e sabão. Abusem do álcool gel, tá? Se cuidem. E é isso aí. Nós estamos já na retinha final, né? Para vocês se despedir da escola. E não esqueçam, matemática é legal, bem legal. E é isso aí, gente. Vamos ficar então por aqui. Já deu bastante tempo, né? Fui, tchau, solta a música, valeu! Até a próxima!